Fala galera, beleza? Grêmio 1, Inter 0, Campeonato Gaúcho 2021. Grêmio 1, Internacional 0, Campeonato Gaúcho 2021. Eu tenho que falar isso várias vezes. Venceu um Grenal na Arena do Grêmio, um jogo completamente favorável ao Internacional, que manteve o seu mesmo time e o Grêmio reformulando com vários desfalques, o Grêmio vence. E eu tenho uma frase para colocar e deixar claro para todos vocês. É os guri. Renato, é os guri. Eu já tinha falado isso anteriormente num outro vídeo, que é os guri que vão resolver o problema do Grêmio esse ano. É os guri que vão dar o ritmo de jogo esse ano. Eu já falei isso num outro vídeo. Me acompanhe agora. Eu sou o Léo Nascimento. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa seu like e vem comigo depois da vinheta. Então, galera, viram aí o golaço do Léo Chu no finalzinho do segundo tempo, batendo de direita um canhoto nato, ponteiro esquerdo, recebendo um passe primoroso do Léo Pereira, outro jogador que o Grêmio trouxe aí, vindo das categorias de base e dando essa assistência. Vamos começar pelo time do Grêmio, como o Renato montou essa equipe, para explicar para vocês como foi esse jogo, como foi essa vitória que o Grêmio deixou o Espanhol jogar. O Renato armou o time Breno, Wanderson, Juan Rodrigues, Diogo Barbosa. Ele começou com Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Pinares, Ferreirinha e Diego Souza. E o jogo foi um esquema tático montado no 4-2-3-1, mas meio que espelhado no jogo do Inter. O Grêmio no primeiro tempo jogou marcando o Inter no seu campo, enquanto o Inter estava com a bola, e quando o Grêmio estava com a bola, o Inter tentava marcar o Grêmio no campo do Grêmio. Só que o Grêmio jogava no campo do Inter o tempo inteiro, fazendo toques rápidos, jogadas em triangulações, com o Maicon dominando o meio-campo, fazendo toda a jogada com uma marcação muito forte em cima do Edenilson marcando ele. O jogo estava tão espelhado que o Matheus Henrique ficou marcado pelo Praxedes. O Alisson já começou o jogo com 2 minutos de jogo, já deu uma chegadinha junto no Moisés, o Moisés rebateu e ficaram os dois se pegando o jogo inteirinho até o Alisson sair no final do segundo tempo. O Darouco, o árbitro, não fez nada, só tentou administrar com palavras, mas o jogo foi pegado para o lado dos dois. O Wanderson foi um monstro na lateral direita. O Wanderson deu uma chegada no Praxedes num lance, deu uma dividida com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, assim, um baita do centroavante, do jogador do Inter, um baita de um atacante de 19 anos, não sentiu o jogo, não teve problema, dividiu, não se abateu, teve lances ríspidos, ele não estava preocupado com isso, estava tentando fazer o jogo dele, um baita de um centroavante, mas não conseguiu se criar em cima do Juan. O Juan foi um monstro, dividia todas, chegava junto e não perdia um lance. Ele estava concentrado, muito concentrado nesse jogo. Ele foi perfeito em todos os lances dele, chegando e dividindo, espalmando, né? Tirando a bola do jeito que estava. Para onde ele estava virado, ele colocava a bola para fora. Era exatamente o que precisava ser feito do zagueiro. E quando dava para poder fazer algum lance, algum lançamento, algum passe em profundidade, ele podia fazer. Wanderson agredia o lado direito do campo do Grêmio, o lado esquerdo do Inter, o tempo inteiro, um toque rápido com o Alisson. Teve algumas oportunidades de lance no primeiro tempo, mas o Diego Souza estava muito bem marcado com os dois zagueiros. Aquele zagueiro, o parceiro do Cuesta, muito bom zagueiro. Ele teve um lance durante o jogo que ele carregou a bola do campo do Inter e entrou na área, bateu de esquerda e ele errou o gol. Ninguém fez nada, tentaram acompanhar ele, ele fez uma arrancada, tentaram acompanhar, ia ser um gol lindo, ele não fez, por um erro de marcação. Mas nesse erro de marcação eu quis deixar mais claro porque o Grêmio teve num certo período, depois dos seus 25 minutos do primeiro tempo, o treinador do Internacional, ele foi muito inteligente, ele tentou tirar essa briga do Alisson com o Moisés, ele colocou o Moisés para o meio campo armar o jogo e trouxe o Patrick
e o Edenilson para o lado esquerdo do campo. Então ele praticamente ele montou um 4-1-4-1, só que ele inverteu o posicionamento. E aí o que aconteceu? Como o Michael é o cara que saía com a bola e fazia todos os lances do meio campo, quando ele estava presente no meio campo, ficava povoado, porque o Inter tinha que marcar ele para proteger, tirar a qualidade dele do passe, de tentar não deixar ele virar e fazer os lançamentos. Quando o Michael veio para poder fazer o espelhamento e seguir em cima do Edenilson, ficou um clarão no meio campo. E foi assim o jogo inteiro. Enquanto o Michael estava, foi assim o jogo inteiro. O Moisés começou a armar o jogo. E o Renato não se preocupou com isso. Nós, torcedores, ficamos preocupados. Porque o Moisés armando o jogo, só que assim, foi um risco que ele correu por achar que é um jogador que não consegue armar. Mas assim, de tantas situações criadas durante o jogo, uma hora vai dar certo. Uma hora ia dar certo. E o Inter até teve dois lances em que o Breno foi perfeito. O Breno foi perfeito. Ele fez duas defesas no primeiro tempo. Ele fez uma defesa que ele ficou cara a cara com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto ficou cara a cara com ele e ele espalmou. O Rua depois jogou a bola, tirou a bola de dentro da área. Fez um lance. A defesa mais perigosa do jogo foi pelo Breno. Mostrou segurança. E o Grêmio rebateu com o Alisson. Um toque de bola entre Maicon, Ferreirinha, Diego Souza e Alisson. Ele bateu de canhota de fora da área e o Lomba com tranquilidade. A bola ia do ângulo, mas ele estava bem posicionado, espalmou, segurou a bola e segue o jogo. E aí ficou essa pegada entre o Alisson e o Moisés. Veio para o segundo tempo e o jogo continuou igual. O jogo continuou da mesma forma, não mudou nada. As situações continuaram as mesmas, só que o Inter com mais posse de bola e tentando agredir o Grêmio. O Grêmio recuou, o Renato percebeu isso, o Grêmio recuou. Já dos seus 25 para 28 minutos do primeiro tempo, o Grêmio baixou as linhas e começou a jogar atrás da linha da bola. Com isso, o Inter só fazia toques para o lado. O Inter, quando conseguia infiltrar, ele barrava com o Matheus Henrique, que estava em cima do Praxedes, que não conseguia criar. O Moisés era o cara que estava criando. O Cuesta não conseguia ir para o ataque porque ele estava com medo do arrancado da Ferreirinha ou do Alisson, né? Porque o Ferreirinha e o Alisson estavam tentando inverter as posições. No segundo tempo, logo com os 18 minutos, aquele jogo que continuou igual, mas o Inter criando mais oportunidades de gol, tanto que teve mais um lance que o Breno foi perfeito, fez uma defesa perigosa, vamos dizer assim, e ele, para mim, foi um dos melhores em campo. Com 18 minutos, o Renato resolve tirar o Michael e o Pinares e coloca o Darlan e o Ricardinho. E aí a gente ficou pensando, qual é o esquema que ele vai colocar, já que ele tirou o Michael, que estava cansado, mas ele botou o Darlan porque o Darlan é mais ou menos a característica parecida com o do Michael, pisa na bola, sai para o jogo, ele tem feito isso durante o Campeonato Gaúcho inteiro. E aí o Pinares, que não conseguiu armar porque estava na marcação, sendo marcado pelo Dourado e o Patrick fazendo uma proteção em cima, ele não conseguiu jogar. Quando ele tira e bota o Ricardinho para jogar junto no ataque com o Diego Souza, como é que o Grêmio jogou num 4-4-2? Não, o Grêmio continuou no 4-2-2-2. E aí a diferença do jogo é que o Ricardinho estava voltando para buscar o jogo e deixava o Diego Souza. Ele estava tentando fazer essa inversão de posição. Não chegou a dar certo porque o Renato teve que mudar. Ele mudou o posicionamento. Só que assim, no primeiro lance do Darlan, ele já deu uma infiltrada de canhota para o Ferreirinha, que o Ferreirinha entrou na área e cortou. Ele balançou, cortou o zagueiro do Internacional, que eu não lembro o nome, e bateu para fora. O Renato ainda fez assim, por que não bateu de curva? Bateu aqui de chapa. E ele bateu com força, a bola saiu por cima. Bom, e aí a gente já percebeu que, já deu uma velocidade, já teve uma mudança de intensidade no jogo, os guris já mostraram que tem toque de bola um pouquinho mais refinado, a bola já estava circulando. Lógico, o time do Inter estava meio que cansado, do Grêmio já estava sendo trocando as peças que estavam atrapalhando ou pesando durante o jogo. E aí o Inter tentava fazer a mesma coisa. As substituições do Inter eram as mesmas do Grêmio, era um espelhamento. E aí depois com 30 minutos para 32, se eu não me engano, o Léo Chu entra e o Lucas Silva e sai o Alisson e o Diego Souza. E aí volta o esquema, porque quando ele faz essa substituição, o que tu pensa? Ele botou o Lucas Silva e o Léo Chu e tirou o Diego Souza e o Alisson.
ou seja, ele tirou o Alisson, que estava armando, né? Depois que saiu o Pinares, ele ficou por meio para armar. Quem que vai armar no jogo? E aí ele voltou o esquema no 4-1-4-1 para os 4 meio-campo poderem ir para o ataque no abafa, no contra-ataque. Porque o Grêmio continuou jogando com suas linhas recuadas. O Grêmio jogou 4-1-4-1 fechadinho. E o Lucas Silva era o cara na frente da área. Monstro. Teve 2 oportunidades que ele conseguiu tirar. Sobrou para o Matheus Henrique. O Matheus Henrique largou para o Darlan e o Darlan, espetou o Léo Chu. O Léo Chu foi na esquerda, entrou para dentro da área e ele podia ter chutado para o gol e quis cruzar para trás. Quando ele cruzou para trás, o Lucas Silva já estava na área. O Lucas Silva tentou chutar para rebater, bateu dentro da área, fez um estrago e a bola, quem espalmou, quem tirou de dentro da área foi o Moisés. Bom, passando esse lance de perigo que o Grêmio criou, e já tinha sido o segundo lance em sequência, um com o Ferreirinha e outro com o Léo Chu, o Inter muda, vai para o ataque, entrou o Nonato, tentou, deu uma pifada para o jogador do Inter, não conseguiu fazer o gol. Tava lá o Breno de novo, fazendo mais uma defesa, e aí entra uma outra situação, o Grêmio ataca pelo lado direito com o Matheus Henrique, ele deixa o Wanderson dentro da área, ele cruza e o Ricardinho chuta para fora. Ele se joga na bola, a bola vai para fora. Na sequência, o Darlan lança o Léo Chu pela esquerda. O Léo Chu balança, que vai para um lado para a esquerda e corta para dentro, de perna direita, de fora da área, dá uma chapada. Final do jogo, tava aí, eu mostrei, jogou para vocês. Grêmio 1-0. E aí eu venho aqui dizer para vocês o seguinte: é os guri, Renato. Tem que colocar velocidade, intensidade, mostra esquema tático para eles. Eles foram perfeitos no esquema tático. Eles foram perfeitos no que tu mostrou, no que tu aplicou, no que tu quis passar para eles. O Grêmio, com os guris, foi hoje a prova de fogo do que o time está se preparando e vai entrar numa crescente, mas tem que usar os guris. Me corrigindo aqui que eu coloquei que foi o Darlan que fez o lançamento para o Léo Chu, não foi o Léo Pereira que fez o lançamento. No primeiro lance dele, ele domina a bola e deixa o Léo Chu na cara do gol. Ele corta para dentro e bate. Só me corrigindo aqui para vocês. Beleza? Se vocês chegaram aqui, então, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa vitória do Grêmio em cima do co-irmão. É muito bom ganhar um Grenal. Aqui é Grêmio.